Sejam bem-vindos à nossa segunda noite aqui do nosso Arc Design Talks. Essa aqui é uma ação online da Mostra Arc Design, o evento de arquitetura e design do Rio Preto Shopping, aqui em São José do Rio Preto. A gente iniciou ontem e nós vamos até quinta-feira com uma série de talks. Vamos bater papo aqui sobre esses novos tempos da arquitetura e design, novos tempos, novos desafios para o mundo todo, e também muito mudou nesse segmento de arquitetura e design. Então, sejam todos muito bem-vindos para acompanhar o nosso bate-papo nessa noite. A partir de agora, nós teremos dois momentos. Um primeiro momento até 8h30 da noite e um segundo momento das 8h30 até as 9h30, onde vocês vão poder participar também, enviar perguntas, tanto aqui pelo chat, como a gente tem alguns arquitetos convidados que também vão abrir a câmera para fazer perguntas. Então, fique à vontade para essa interação. Esse é o objetivo do nosso encontro por aqui, ok? Eu sou o João Spode, organizador da Mostra Arc Design, para quem não me conhece. Um prazer tê-los todos vocês aqui conosco nessa noite. Quero agradecer o apoio das marcas que estão com a gente nessa iniciativa: a Hunter Douglas, a Tramontina, a Roca Brasil Cerâmica, a C&C, Marcato Móveis, a Lafayette, locação de equipamentos, a Riolex, a Delta Rio Elevadores, a Mazotti Imóveis, a Cogitare Comunicação, que é a agência oficial da Mostra Arc Design, a revista Interarc, que é o nosso media partner aqui em São José do Rio Preto. Agradeço também ao Ateliê by Casa e as nossas associações de arquitetos parceiras, a Movarc, aqui de Rio Preto, e também a Sala de Arquitetos de Caxias do Sul. Já vi que temos aqui vários representantes hoje, tanto da Movarc como da Sala de Arquitetos, e também já vi vários nomes aqui de arquitetos aí conhecidos. Muito bom ter vocês por aqui participando junto conosco. Para hoje, nós vamos falar sobre dois temas muito interessantes. A gente vai conhecer um pouco do universo da tecnologia da Hunter Douglas, com a Vivi Zorzetti, que é a gerente de trade marketing da Hunter Douglas do Brasil. Ela vai falar sobre a luz transformada, os cenários e emoções by Hunter Douglas. Então, vou te dar uma boa noite especial aí primeiro, Vivi. Nossa conexão hoje é Rio Preto, São Paulo, Floripa. Então, a gente começa por São Paulo, lá com a Vivi. Boa noite, seja muito bem-vinda, Vivi. Obrigada, querido. É um prazer. Estou super feliz de estar com vocês aqui nessa noite especial. Muito obrigado. A gente agradece você ter aceito o convite e vai ser um bate-papo muito bacana. Aguarda por aí. Primeiro vai falar o Felipe. Daqui a pouquinho a gente vai para Hunter Douglas. E agora eu vou dar uma boa noite lá para o Felipe Savassi, arquiteto focado na arquitetura modular. Ele vai conversar com a gente sobre esse tema aí, as vantagens, os benefícios, os desafios da arquitetura modular, lá de Floripa. Boa noite, Felipe, tudo certo? Seja muito bem-vindo. Tudo certo, muito obrigado. Boa noite para todos que estão nos assistindo aí. Muito obrigado, João, pelo convite. Boa noite, Vivi. E espero que a gente possa falar muito de arquitetura boa aí, de soluções, de coisas legais aí para os nossos telespectadores. Sem dúvida, vai ser muito bacana. Mais uma noite com muito conteúdo para a gente ir se reinventando aos poucos aí nesse período de pandemia em que tudo mudou praticamente e a gente vai se adequando a isso. Quero pedir para vocês que estão acompanhando a gente aqui, façam seus posts, viu? Fiquem à vontade aí para dar o print na tela do celular ou para fotografar aqui a tela do notebook, onde quer que vocês estejam vendo, e marquem @Mostra Arc Design, marquem também a Hunter Douglas, o Felipe Savassi, a Vivi pelo Brasil, que é o Instagram da Vivi. Fiquem à vontade. Felipe, vamos lá, começando com você. Arquitetura modular, eu sou fascinado por esse tipo de projetos, de proposta. A gente apresentou na Mostra Arc Design do ano passado, nosso elenco preparou uma casa container e estruturas com container, e a gente tem muito para falar sobre a evolução do container, inclusive com o nosso super parceiro aqui, a Lafayette, que tem os módulos construtivos. Está com você a palavra aí. Bom, primeiramente, né, é um prazer estar aqui e eu acabei de fazer uma live muito interessante falando justamente dessas vantagens, né? Mas deixa eu só me apresentar primeiro, para quem não me conhece, né? Eu sou
Eu sou arquiteto, meu nome é Felipe Savaz, eu sou arquiteto urbanista, trabalho desde que eu me entendo por arquiteto, né? Antes mesmo até de formar, eu já trabalhava, já tinha um pezinho fora assim das veias tradicionais da arquitetura e urbanismo. Eu sempre pensei de forma verde, sustentabilidade e tudo mais, essa pegada mais verde. E de 5 anos para cá, um pouquinho mais de 5 anos, eu venho engajado nessa questão da arquitetura e construção modular aqui em Floripa, né? Eu comecei através dos containers, né? Que é uma forma de construção modular. E de lá para cá, eu nunca mais parei. Enfim, houve uma transição, né? Da minha atuação, da minha pegada profissional para o modular, né? Apesar dos containers serem um tipo de construção modular, mas eu considero que, como você bem disse, o container, né? O modular, melhor dizendo, é uma evolução do container. Apesar de ser mais antigo, né? A gente conhece o container, ele tem uma marca, né? Uma originalidade, um conceito tão forte, tão espontâneo que ele acabou vindo antes até do que esse boom do modular, né? Mundo afora. Mas enfim, a minha parte, a minha carreira como arquiteto que trabalha com modular, ela começou com os containers e foi feita essa transição para o modular de fato. Eu sou mineiro, sou mineirinho, eu estou aqui em Floripa como eu disse, há 5 anos e pouco. E, enfim, o que eu queria mostrar para vocês e falar um pouquinho para vocês hoje, né, das vantagens, dos desafios da arquitetura e construção modular aqui no Brasil, eu queria fazer uma pergunta assim, para as pessoas. Assim, o que vocês acham hoje, né, da construção civil em termos de um segmento, de uma indústria, de um sistema construtivo, né? Porque assim a gente vê muitas coisas sendo feitas de forma ineficiente, muitos planejamentos estourando e tudo mais. E eu venho alertando as pessoas porque existe uma nova forma de conceber arquitetura e de se produzir edifícios. E essa é uma nova forma que ela vem se consolidando lá fora. Ela já está consolidada, mas ela vem com uma força da maior e mais forte tendência do setor da construção civil em termos mundiais, né? Enfim, já existem hoje arranha-céus, prédios de mais de 40 pavimentos feitos já de forma modular, empilhando módulos sobre módulos, assim como se brinca de Lego, de Tetris. E aqui no Brasil nós ainda temos diria que um oceano azul pela frente aí para trabalhar, porque nós enquanto sistema construtivo modular, nós somos menos de 1%, né, do mercado brasileiro, enquanto lá fora no mundo, apesar de ser pouco também, mas já é 3 vezes mais, o mundo tem 3% da sua construção civil feita de forma modular. E o mais legal disso tudo, João e Vivi e demais participantes, é que num futuro muito próximo, em 3 anos apenas, a previsão, a tendência, né, de acordo com as grandes pesquisas internacionais, como a McKinsey & Company, Turner & Townsend, a própria Arcadale, é que, com sua base de mais de 130 milhões de usuários do mundo afora, arquitetos, em sua grande maioria, mas a previsão é de que esse mercado, o market share do modular, ele dobre de tamanho em 3 anos. Então, se você pensar que de 3 vai para 6, em números absolutos ele pode parecer pouco, mas assim, em proporção é o dobro. Então a gente vem com força muito forte, né? Vem com uma força muito grande. E eu vim agora da Orlando, antes da pandemia, de Orlando, na World of Modular, que é a feira mundial da construção modular. E assim, a gente vê lá que players do mundo inteiro já vêm com as suas tecnologias, com seus sistemas, né, com o desenvolvimento, com novas soluções, porque assim, quando a gente fala de uma arquitetura como a modular, né, a gente fala muito mais de uma arquitetura como produto do que uma arquitetura como serviço. A gente consegue visualizar, tratar a edificação e o próprio projeto como um todo
como uma simples algo que pode ser tangibilizado ali num produto. É uma solução que a gente entrega muito mais do que um serviço. Quando a gente entrega um prédio, uma edificação pronta para um cliente, o cliente vem até nós. Assim, eu preciso de uma casa, tenho tantos R$ 1.000 para investir, o programa é esse e tudo mais, e o meu deadline é tal. Nós temos hoje condições de entregar para o cliente, assim como se vende um carro com acessórios X, Y, Z, num baixíssimo, às vezes, pronta entrega, existe essa possibilidade hoje de se consumir arquitetura e edificações e imóveis, né? Seja arquitetura modular, temporária ou até a permanente, que é imóvel mesmo, de forma assim como se consome um produto, né? Isso traz consigo esse peso de que a gente está transformando em solução, né? Não só a questão do custo, a questão do design, a questão da funcionalidade do programa, mas a gente traz isso envelopado como um produto, como uma solução que é nova no mercado, em termos assim, pensando em todo o mercado da construção civil mundial ao longo dos séculos. Assim, a gente tem a construção modular, apesar delas não ser tão nova assim, mas ela estourou no final do século passado, e o início desse século agora ela vem para arrebentar, né? Ela vem para consertar essa indústria que a gente tem gente que nem gosta de chamar a construção civil de indústria, porque ela ainda é feita de forma muito arcaica, artesanal. Então, assim, hoje em dia, com essa revolução 4.0, com a industrialização da construção civil, como a gente tem visto hoje, né, nos modulares, na construção off-site, aí sim a gente começa a falar de uma linha de produção, controlada, de uma linha em série, né, de uma produção em série, de produtos com qualidade, com garantia, com produtos que fazem parte de uma família, que podem ser padronizados, personalizáveis, que são automatizados, são inteligentes. Você tem essa preocupação, né, com o meio ambiente, de fato, porque é um sistema muito mais eficiente, ele gasta muito menos recurso natural, ele retorna muito menos resíduo para o meio ambiente em forma de lixão ou de forma correta nos aterros sanitários, né? Então, assim, o que eu venho fazendo, apesar desse pouco tempo de mercado à frente, né, da construção modular, aí, pelo menos no meu estúdio, no meu negócio, o que eu venho fomentando, e essa é tudo bem, mas eu acho que pelo pouco que eu venho ao longo desses anos, aí, pelo pouco não, pelo muito que eu venho trabalhando aí, mas apesar desses 5 anos, é um sistema muito mais vantajoso, até pela questão do ciclo de vida, avaliando isso, que muito aqui no Brasil a gente costuma avaliar só o custo, né, do metro quadrado construtivo. Todo mundo me pergunta qual o custo? Metro quadrado é quanto? É 1.000, é 1.500 e tal? Não, gente. Se você avaliar o custo do metro quadrado construtivo, vamos pegar assim, hipoteticamente, uma mesma casa, o mesmo projeto arquitetônico, 100 metros quadrados de alvenaria, 100 metros quadrados de modular, vamos pegar em estrutura de aço pesado, por exemplo. Olha, no padrão que a gente costuma trabalhar, é lógico que tem padrões mais altos e padrões mais básicos, mas no padrão médio, diríamos que o cube hoje, no padrão, nesse padrão que eu estou dizendo, fica em R$ 2.100. No padrão modular, na alvenaria convencional, no padrão modular, nós trabalhamos com 2.500 a 3, se a gente avaliar só o custo do metro quadrado. Só que a gente não avalia só isso. Porque as vantagens, e aí é uma das coisas que eu gostaria de falar, né, as vantagens do sistema construtivo modular, tá no conjunto da obra, João e Vivi e demais que estamos assistindo. A gente tem que avaliar que a gente consegue um ROI em 1/3 do tempo até, que é o retorno sobre o investimento. Isso aos olhos, aos ouvidos, no entendimento de um investidor, de um empreendedor, soa como música. Né? Se você tem lá um empreendimento que está previsto nas vias convencionais, ele vai durar 1 ano e meio, talvez até mais por causa dos possíveis estouros,
Na construção modular, de repente, 4, 5 meses, no máximo, nós estamos falando do mesmo programa. Aqui em Floripa, final do ano passado, houve uma construção modular aqui de uma escola de 2.000 metros quadrados em 3 meses. Né? Então, foi o período ali entre férias, né? Período de férias. Uma escola para 150 alunos, você começa a colocar que essa escola, se fosse nas vias tradicionais, ela demoraria 1 ano e meio para ser produzida, construída. Você imagina que ela foi entregue em 3 meses? É lógico que teve a fabricação antes disso, mas o período mesmo de montagem, que é o que ali na construção convencional não poderia ter sido feito antes da obra, de entrar nas férias, por exemplo, porque a escola precisa operar, se coloca 150 alunos durante 1 ano pagando essa mensalidade. Que parâmetro de custo fica até difícil de você calcular comparativamente o custo do metro construtivo, apesar de ser mais caro se for o metro quadrado ou se for o conjunto da obra. E aí você coloca custo financeiro, você coloca ali que uma obra convencional ela tem ali, está planejada para custar 100 mil. Gente, todos nós sabemos que não todas, mas a grande maioria das obras convencionais hoje, elas estouram, elas saem do seu orçamento planejado. E ninguém coloca isso na ponta do lápis. Só que na hora de comparar, eu escuto isso quase todo dia, viu, João e viu, Vivi? Felipe, quanto que é o metro quadrado construtivo aí do seu sistema que você trabalha? Eu falo, gente, é difícil, não se compara por aí, mas tá tudo bem. 3 mil reais, eu coloco lá para cima. A pessoa fala assim, mas você está ficando doido, que não sei o quê. O Zezinho da esquina aqui faz por 1.500. Eu falei, gente, vamos avaliar, vamos comparar. Ele te entrega esse mesmo produto que você está aqui tendo como solução do modular? Né? Então, tem que avaliar o A com o A e o B com o B. Né? E aí, pegar os prós e os contras, avaliar o ciclo de vida, avaliar esse ROI, que é o Return on Investment, que é super importante para quem vai empreender, né? E não só o tal do custo por metro quadrado, que o brasileiro aqui adora comparar. Isso é uma das vantagens, tá, pessoal? Mas a gente tem também a questão acabei de falar da previsibilidade orçamentária. Se você compra uma casa, ela vai custar 100 mil, é 100 mil, chave na porta, é uma indústria que está fazendo, então os estouros são absorvidos pela indústria, então não tem aqueles aditivos contratuais e tudo mais. Você tem a questão da modulação por etapas. Se você tem uma casa, como a minha aqui, uma casa container, ela tem 60 metros quadrados, mais varanda, 80 metros quadrados, tem 2 quartos. Se eu quiser colocar um terceiro quarto hoje, eu simplesmente venho com uma grua, ou com uma grua não, com um guindaste, né? Eu encomendo isso de uma fábrica, isso é fabricado, isso vem em um dia instalado na minha casa sem reforma. Então, se você pensar que a minha casa poderia ser uma loja, poderia ser um hospital, poderia ser um hotel também, que não precisa parar a operação para ter uma intervenção, um acréscimo de área. Olha, o Duda Porto, por exemplo, até o próprio o Arthur Casas, vem trabalhando com linhas, né, na Casa Cor em termos de modular. O Duda Porto, por exemplo, fez a casa da Giovanna Eubank e do Bruno Gagliasso, que ele levou para lá, ali em São Paulo, um módulo, né, a casa Light, se não me engano, um módulo ali de 100 e poucos metros quadrados, e a casa final, no terreno lá no Guarujá, ela tem 5, 6 quartos, e pode ter 10. Exato. Um altíssimo padrão de acabamento. Eu tenho até ela aqui, deixa eu mostrar para vocês. Incrível, né? Isso quero te pedir, Felipe, fica à vontade aí para você compartilhar a tela aí, eu já te coloquei aqui como co-anfitrião, e ver também se é o seu WhatsApp que está aberto aí, acho que hein? Eu estou caçando aqui quem é que está. É o meu, peraí. Já desliguei. Aí, ó, tira aí que eu vi que estava. Eu vou ajudar ele aqui, vou fazer uma pergunta para ele. Tá vendo a minha tela? Tá compartilhada a sua tela. Você vê também, né, Vivi? Perfeito. Segue aí, Felipe. Deixa eu colocar a sua... Isso aqui tudo é uma palestra que eu dei lá em Recife sobre isso que a gente vem falando. Eu falo um pouco de história e tudo mais, mas eu vou direto lá ao ponto do Bruno, para a gente exemplificar e não perder o fio da meada. Ó, isso aqui é uma planta fabril de uma casa, de uma fábrica de casas, que a gente carinhosamente costuma chamar. Você vê que é uma linha de produção, né? Isso aqui são módulos em wood frame, muito comum lá nos Estados Unidos, e que aqui no Brasil a Tec Verde vem fazendo exemplarmente.
uma das maiores empresas em termos de tecnologia construtiva modular em madeira, madeira laminada colada também. Aí, Estados Unidos. Aqui, Estados Unidos, tudo. Estados Eu Unidos, quero que você exatamente. detalhe também depois para a gente a sua vivência internacional, que é muito bacana, né? Do que você tem visto aí nos últimos anos. Top, top, top. E a exemplo disso, que eu posso já pegar um fio da meada aí, é que, por exemplo, o maior hotel do mundo, o mais alto hotel modular do mundo, está sendo empreendido lá em Manhattan, pela Marriott, que é a maior indústria hoteleira do mundo. E curiosamente, os módulos que vão criar como é que eu posso falar, um edifício de 26 pavimentos e mais de 160 quartos modulares, né, de quartos de hotel, eles estão sendo fabricados na Polônia. E embarcados, né, de navio para Manhattan. Você imagina o quão isso abre possibilidades mundo afora, né, em termos de logística. Eu vi ali passando a imagem do Floripa Airport, inclusive a gente tem aqui em Guarulhos, né, também uma sala VIP da aviação executiva, né, Felipe? Que a Lafayette, inclusive, entregou, né? Sim, a Lafayette é um player valiosíssimo aqui no Brasil, né, player modular, eles são lá de Minas, meus conterrâneos, e eles têm hoje 11 fábricas, né, espalhadas Brasil afora, e isso é uma das grandes objeções que eu posso até falar já antecipadamente sobre os desafios que nós temos enquanto construção modular no Brasil, é de fato pegar e pulverizar esses players para que o Brasil todo possa ser atendido de forma mais abrangente, no sentido de que temos pouquíssimos players hoje no mercado brasileiro que abrangem como a Lafayette, como a CMC Módulos, que é uma empresa do grupo deles, Brasil afora, né? Brasil na sua amplitude total, territorial, enfim. Eles atendem todas as regiões. E hoje, por exemplo, eu recebo muitos questionamentos, as pessoas querendo entrar no modular, mas fala, Felipe, eu moro no interior de Goiás, alguém vai conseguir me atender aqui e tudo mais? Eu moro no interior do Mato Grosso, isso acontece muito. E hoje a gente tem cada vez mais empresas como a Lafayette entrando no mercado, visualizando esse oceano azul de oportunidades na indústria da construção modular. Incrível, né? Aliás, olha aqui o detalhe aqui embaixo, ó, aí de Floripa. Fabricação 55 dias, instalado 5 dias pronto. 5 dias pronto. Isso, 55 dias de fabricação e 5 dias de instalação. Então, assim, na hora que a pessoa ela passa ali num quarteirão, no dia seguinte ela já toma um susto. Ela já vê ali uma edificação montada ali e fala assim, o que é isso que está acontecendo, né? Então é muito interessante, é muito interessante. Incrível. Até nós mesmos, né? Desculpa, você ia mostrar a casa do Bruno Galhaço. Isso. Fala um pouquinho do mercado. Essa aqui é a minha casa, de onde eu estou falando hoje, é uma casa container. Essa aqui é uma casa, uma das maiores casas que eu já fiz até hoje, são mais de 350 metros quadrados aqui em Nova Friburgo, 2018. Mas deixa eu ir lá para a casa do Bruno, só para não perder o exemplo que eu estava dando. Essa é a casa Light, do Duda, né? Que é a do Bruno Gagliasso e da Giovanni Eubank. Então, esse módulo aqui, ele tem 100 e poucos metros quadrados. Isso essas são imagens. Né? Foi Casa Cor de 2018, isso, né? Foi. São Paulo, aqui em São Paulo. Exatamente. E olha o padrão de acabamento, né, gente? Então, muita gente tem objeção quanto ao nível de possibilidade de padrão de acabamento. Fala, mas o modular é aquele escritóriozinho de obra pequeno, apertado, quadrado, sem design, sem materialidade, sem acabamento. E a gente vê que não, hoje a tecnologia ela tá de tal forma que hoje praticamente qualquer design, qualquer acabamento pode ser aplicado numa construção modular. Então aí você vê até pedras, né, revestimento de pedras, a estrutura metálica, a madeira, o vidro. Então assim, não existe mais os limites que existiam anteriormente, a integração entre os ambientes, né? E isso aqui que eu queria mostrar para vocês, que é muito, isso aqui chama muito a atenção, porque esse é o corpo principal da casa que o Duda desenvolveu lá para o casal. Reparem que aqui a gente tem uma suíte master
e o corpo, né, o living da casa aqui junto com a área de cozinha e tudo mais, aqui em linha, e uma área de fora aqui que tem uma área de lazer, com fogo de chão e tudo mais. Reparem que, ao passo de módulos, né, com etapas construtivas, ele vai acrescendo a casa, o programa da casa, de acordo com a demanda que ele tem. Então, hoje eu quero ter um quarto a mais, ok, eu vou lá, contrato um quarto a mais e a empresa vem e instala para mim. E aí ele pode, inclusive, mexer no core da casa, né? Do core, eu digo a parte, no coração da casa ali, a parte de funcionamento, de estrutura da casa que atende ali ao funcionamento, enfim. O céu é o limite, gente. Então, eu vou crescendo outro quarto, mais outro quarto, mais outro quarto. Isso aqui pode se aplicar perfeitamente, né, fazer uma analogia a um hotel, a uma pousada, a um empreendedor que quer começar pequeno e vai crescendo na medida das suas possibilidades financeiras e o próprio negócio vai se maturando, né, e vai ganhando a robustez. Então, são muitas as possibilidades. Esse aqui é um projeto nosso aqui do estúdio, meu e do Francisco Mendes Sá, que inclusive foi contemplado com um prêmio lá na Itália, no A-Design Awards, que é uma casa totalmente modular também, estrutura metálica, né? E ela pode ser crescida, acrescentado módulos, e ela tem um design bem legal e as pessoas não entendem que isso pode ser feito, né? Cantos arredondados, curvas, bauleados, né? E um aspecto bem de uma arquitetura gringa, esses módulos que a gente vê em muitas revistas, sites gringos, né? E que a gente vê a Mapa fazendo isso aqui, a Mapa, o escritório Mapa, a arquitetura, enfim, hoje a gente já vê isso mais difundido aqui no Brasil. E essa é a forma de modulação, ó, né? Então a gente vai brincando com essas pecinhas, assim como a gente brincava de Lego, né? Alguns ainda brincam, né? Mas é muito top. Incrível. Ô, Felipe, e que material que é esse aqui, dessa casa especificamente? O que é? É uma estrutura metálica, de aço pesado, tá? E aí o revestimento ele vem em kits, e esse revestimento proposto nessa casa aí, desse render, é um ACM, né? Um ACM e, na sua fachada externa, e internamente a virola naval, né? Uma virola naval que a gente pode utilizar aí diversos tipos de virola, dependendo da vontade do cliente, né? Mas, enfim, temos inúmeras possibilidades de kit de acabamento. E o legal dessa casa é que ela vai crescendo de acordo com a necessidade do cliente. E, enfim, a gente está trabalhando nisso exatamente agora. Essa é uma casa que ela acabou de ganhar um prêmio, a gente ainda não tinha desenvolvido novos módulos, mas eu já tenho aqui outros. A pessoa pode comprar a casa com um quarto, como pode ter 2, 3, 4, 5 quartos, dependendo da demanda dela. Incrível, muito bacana. E não sei, nós vamos abrir para perguntas para o pessoal? Vamos sim. Ó, como a gente está chegando agora, a gente está chegando em 8 horas, o Felipe, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui eu mesmo. Claro, e aí claro, a gente já segue para abrir aqui. O pessoal fica à vontade no chat, por favor. Eu estou imaginando aqui a cabeça dos nossos arquitetos do elenco da mostra, porque justamente a proposta aqui da Arc Design é a arquitetura modular. Então, eles devem estar aqui com algumas questões já. Fala um pouquinho mais sobre a questão, o que você acredita na viabilidade disso, no crescimento disso. Você falou um pouco, que deve dobrar, né, nos próximos períodos aí. Mas o que falta para isso evoluir ainda mais, para avançar mais rapidamente? Qual que é o medo? Qual que é a preocupação? Por quê que não é pensado como um primeiro momento? O que você acha disso? Muito boa pergunta, João. Primeiramente, é a barreira cultural, né? Aqui no Brasil, qualquer sistema que seja diferente do convencional, do tradicional, da alvenaria, do concreto armado, ele é visto com desconfiança. Então, eu vejo como a principal barreira é a questão cultural, né? Apesar dela estar sendo quebrada aí dia a dia, né? Cada vez mais, mas essa eu vejo como a principal barreira. Uma outra barreira que eu vejo também é a questão do financiamento bancário, né? Que ele é possível no modular, muito mais até do que no próprio container, mas ele ainda tem barreiras, né? Depende muito do seu relacionamento com o banco,
Você tem, inclusive, possibilidade de utilizar as linhas habitacionais, né, da construção civil, que são a perder de vista, com juros baixíssimos e tudo mais, mas a gente tem maior dificuldade, maior complexidade na montagem dos projetos, dos programas de financiamento, quando o cliente vai ter quando o cliente tem essa demanda, e depende muito do relacionamento com o banco. Uma outra desvantagem que eu vejo, que é um obstáculo assim para o sistema crescer, ser difundido de forma mais abrangente, mais agressiva aqui no Brasil, como lá fora vem sendo feito, é a questão dos players, né? A gente ainda no Brasil tem poucos players da capacidade, por exemplo, de uma Lafayette da vida, de fazer bons trabalhos e de forma a atender todo o mercado, todo o território brasileiro. Esse é um outro gargalo, mas eu enxergo isso aí como copo meio cheio, tá, João e Vivi? Porque isso aí é uma grandíssima oportunidade de mercado. Uma grandíssima oportunidade para quem quer trabalhar num cenário de pandemia onde está tudo muito enrustido, muito devagar, e a gente está crescendo na contramão de tudo que vem acontecendo. Eu, na minha rede de contatos, as pessoas, a própria Lafayette, CMC, tem crescido na contramão de tudo que está rolando. Então, é uma grandíssima oportunidade essa falta de players para abranger de forma mais agressiva, mais abrangente, o mercado de execução da cadeia modular no Brasil. Uma outra desvantagem, eu digo assim ainda, é a questão da tributação. Como é um sistema industrializado, ele não é visto como um serviço. E a industrialização, a indústria paga mais imposto do que o serviço. Então, isso é ainda um obstáculo de entrada. Lá fora já há um entendimento sobre essa industrialização, enfim, principalmente por ser a construção civil e ter o peso que tem, eles, né, fizeram uma compatibilização tributária e aqui no Brasil nós ainda estamos dependendo disso para ganhar maior abrangência de mercado, para ganhar maior market share. Uma outra coisa também que eu posso falar que é um obstáculo é que o governo enxerga na construção civil convencional uma função social em termos assim não é um cabide de emprego, mas ela absorve muita mão de obra da base da sociedade. Então é uma função social também. Então muito disso a tributação até essa dificuldade que nós temos enquanto um sistema construtivo industrializado de ganhar mercado, de ganhar espaço no governo para ganhar uma equivalência de condições com a construção civil convencional, é a questão da função social que é visto pelo governo e, de certa forma, corretamente, que a construção civil convencional tem. Só que aí, se você avalia, como o governo avalia, que a construção civil tem esse perfil, essa função social da base da sociedade, né, de empregar a base da sociedade, nós estamos fadando essa base da sociedade a continuar como base da sociedade. Porque ela vai continuar como sendo ali, se ela está sem emprego, o que ela vai fazer? Ela vai virar servente de obra, sem qualificação. E aí ela vai continuar ganhando o saláriozinho dela lá, michuruco, que aí vai depender de ajuda, de incentivos sociais e tudo mais, e a gente vai ficando para trás, como mercado, como nação, como uma nação desenvolvida, como equivalência de poder aquisitivo, sabe? Eu enxergo muito mais sustentável se o governo, por exemplo, falasse assim, o restante do mundo tem a construção civil muito mais desenvolvida no sentido de mão de obra, e, obviamente, isso puxa toda a cadeia da construção civil mais, né, desenvolve mais a indústria da construção civil nos países que entendem assim, que, por exemplo, se eu tenho uma cadeia da construção civil que é industrializada, que não modular é uma dessas vertentes, é uma forma de construção industrializada, eu vou precisar de mão de obra especializada.
E aí inverte-se o jogo. Porque nos países desenvolvidos, a construção modular, hoje, ela precisa de mão de obra. Uma das dificuldades é encontrar mão de obra que possa trabalhar nas fábricas, porque é uma mão de obra acima da base de fábrica, do chão de fábrica. Ela não é mais uma mão de obra que é absorvida ali para ser servente de obra. Ela precisa de uma capacitação e, com a capacitação, ela acaba ganhando mais. Então, a gente acaba puxando, trazendo a base da sociedade para ganhar mais em uma equivalência social. E, com isso tudo, o mercado ganha, o Brasil ganha, porque a gente desenvolve a nossa nação. Né? Então, aí eu posso ficar falando aqui de vantagens, de análise, de desvantagem, mas, assim, eu acho que, a grosso modo, seria isso. Exato. É todo um ciclo, né? Todo um ciclo que vai girando. Deixa eu convidar aqui, para entrar no nosso bate-papo, a arquiteta Juliana Crivelin. Ela vai falar aqui representando o nosso elenco aí de arquitetos aqui da Mostra Arquidesign. Juliana, para fazer uma pergunta, para fazer um comentário com relação ao tema aí do nosso Felipe Savassi. Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Felipe, Oi. Eu não tenho nem palavras para falar sobre esse tema. Você está espetacular falando sobre a construção modular. É um tema que me interessa muito e tudo isso que você foi falando, eu até fiz umas anotações que eu ia comentar com você a respeito da cultura brasileira em relação a esse tipo de construção e também as vantagens superam as desvantagens. Sim. Peso financeiro, as desvantagens acaba atrapalhando um pouco a gente introduzir essa construção aqui para a gente. Ainda é um empecilho a parte financeira. E em relação ao descarte também, é demais. O descarte da construção civil é gigantesco. E a construção modular... Estava fazendo uma live agora. Estava até dizendo que 65% de tudo que se produz no Brasil, né, de lixo urbano, vem da construção civil. Gente, e esses 65% são caçambas e mais caçambas de dinheiro indo embora. Porque esse resíduo, ele foi comprado em algum lugar, algum da cadeia produtiva ali, ele foi comprado. E ele saiu do bolso de quem está empreendendo. Então, se saiu do bolso de quem está empreendendo, isso vai ser repassado para o consumidor final. E aí é um ciclo vicioso, né, isso aí. Exato. Sim, aí eu queria ver com você se tem alguma experiência sua no exterior que você possa compartilhar com a gente, que possa agregar no nosso, aqui no Brasil, que possa contribuir para a gente aqui. Olha, eu escutei isso do professor Gilberto, do ITIE, do Instituto ITIE, da indústria da construção, da indústria da construção civil industrializada, do setor da construção civil industrializada, é o seguinte: lá fora, as pessoas não querem saber do que o relógio é feito ou do que o celular é feito. Eles querem saber se ele funciona. Aqui no Brasil, nós queremos saber do que a casa é feita e não se ela funciona. Hoje, a construção civil, ela tem normas como a NBR 15575 de desempenho, que ela vale para todas as edificações, não só para a construção convencional, não só para a construção modular, não só para a construção X ou Y. Qualquer construção que seja colocada no mercado, ela tem que atender requisitos mínimos de desempenho, seja de conforto termoacústico, seja de vibração, de estanqueidade, seja de resistência ao fogo, qualquer. E aí, quando a gente compra, quando a gente encomenda, quando a gente faz um projeto modular e, enfim, produz um projeto modular, ele tem que vir com essas diretrizes de desempenho. Então, assim, não me interessa se é feito de madeira ou de metal. Ele vai durar? Ele vai desempenhar? Ele vai ter ali a vida útil que a lei, a norma manda desempenhar? Então, é essa pergunta que lá fora eles fazem e que aqui no Brasil não. A gente quer saber se
se a parede tem um toque, toque, toque lá sólido ou não e tudo mais. E enfim, se vai funcionar ou não, as pessoas não ficam muito atentas. Elas preferem saber do que é feito a saber se funciona. E aí, essa é a reflexão que eu trago, né, para todos os nossos ouvintes, e eu falo isso muito também, que lá fora as pessoas não querem saber se o celular ali ele é feito de X ou Y material. Quer saber se ele funciona. Exato. Muito bem. Juliana, é isso? Respondido? Obrigado, Juliana, pela participação aí, Respondido, viu? obrigada. Felipe, deixa eu fazer perguntas aqui, ó. Vamos lá para um bate-pronto aí de pergunta e resposta aqui no chat. O Nisley Sérgio. Oi? Vou fazer os meus stories aqui. Vai lá, faz, que eu estou aqui fazendo, enquanto você fala, eu estou gravando stories aqui, depois te marco lá. O pessoal também à vontade, por favor, para marcar nosso arroba Mostra Arquidesign e também o arroba aí do Felipe Savassi. Marquem a gente aí que depois a equipe aqui vai compartilhar tudo. O Nisley Sérgio pergunta aqui, ó, se você acredita que a curto prazo o sistema de financiamento aí para o modular ele pode ser facilitado. O que você acha com relação a isso, aí, o financiamento para o modular? Já existem movimentos em relação a isso, tá? Nesse caminho. Inclusive, nos meus estudos, na minha andança diária, né? No meu movimento diário, eu procurei a Superintendência de Habitação da Caixa Econômica para avaliar, para perguntar, né, até que ponto, né, essa complexidade que a gente tem ali, essa dificuldade a mais para se conseguir os financiamentos para o modular, até que ponto, na prática, a gente está conseguindo, de fato, implementar com que ele chegue na ponta, né, para quem vai precisar financiar, por exemplo, para a sua casa. Mas a grande questão é que nós ainda não temos muitos artifícios em termos de segurança para os agentes financiadores. Porque uma vez que os módulos são transportáveis, a maior garantia que esses agentes têm de garantia fiduciária ali do investimento, do dinheiro, do financiamento que eles estão cedendo, é o próprio bem. Então, se esse bem ele pode ser tirado dali e sumido, sim, os bancos avaliam isso como um risco, que querendo ou não, faz sentido. Mas existem formas de você, né, mensurar esse risco e viabilizar de forma mais prática o financiamento bancário, principalmente o habitacional. Se você chegar na Caixa hoje e falar assim, eu quero um financiamento para a minha casa modular permanente, você consegue. Só que vai depender muito do seu relacionamento com o banco, vai depender muito do projeto que você vai fazer e da empresa que vai executar, porque tudo é avaliado. Para você ter um projeto avaliado e aceito pela Caixa ou por um outro banco que aceita, por exemplo, Santander, Itaú, qualquer outro banco que aceite as linhas habitacionais de financiamento, e você vai passar por um crivo de engenharia, um crivo técnico deles para avaliar se o sistema que você está especificando no seu projeto ele é um sistema aprovado ou não, se ele tem norma BNT ou não, por exemplo, estrutura de aço pesado, ou a estrutura ali do drywall ou do fechamento, lá steel frame que venha a ser feito. Então, tudo isso é avaliado e tudo isso vai contar pontos ou contra, com pontos a favor ou contra na hora de você conseguir esse financiamento. Agora, respondendo de forma mais direta a pergunta de quem mesmo que fez? É do Nisley Sérgio. Do Nisley. Isso está caminhando cada vez mais a passos largos para que exista esse ajuste, né, entre todas as pontas, tanto o agente financiador, quanto as seguradoras, quanto os agentes fabricantes, né, e quem está demandando do financiamento, que é o cliente final. Agora, só uma questão também, que um grande complicador também é que o financiamento hoje na Caixa ou nos agentes financiadores, principalmente da habitação, a forma de repasse deles para o mercado, né, para quem está fabricando, é mediante medição. Então, se eu tenho lá uma casa financiada, ok, você está com a casa financiada, só que a Caixa ou o agente financiador, ela só repassa o dinheiro depois que a medição for feita in loco, ou seja, no terreno.
Então, existe um grande gap aí entre o modus operandi de uma fábrica modular e o modus operandi do agente financiador. Porque, assim, a casa ela vai ser fabricada dentro de um ambiente controlado, dentro da fábrica. E a Caixa e o agente financiador, a lei brasileira hoje ainda não encontrou uma brecha para o agente financiador ir medir lá dentro da fábrica. Ele só pode medir quando está no terreno. Então, esse gap, ou seja, o momento que você tem de fabricar até você receber a primeira medição, que já vai ser lá no terreno, a sua obra vai estar praticamente pronta. Sim. Então, existe uma engrenagem financeira aí, uma engenharia financeira que tem que ser feita para tampar esse gap. E é aí que a complexidade, né? As pessoas me perguntam, é possível? É, mas esse gap tem que ser suprimido por uma engenharia financeira para chegar nessa primeira medição. Vamos lá, mais duas perguntas aqui, para depois eu passar o papo lá para a Vivi. O Gustavo Poltronieri, tem muita gente do Sul hoje com a gente, não sei de onde é o Gustavo, responde aí para mim. No Sul é frio, aqui no interior de São Paulo é aquele calor de lascar. E ele pergunta qual que é a solução para o conforto térmico aí, o que é necessário para o conforto térmico da arquitetura modular aí, Felipe? Olha, essa é uma belíssima pergunta, porque é sem dúvida uma das maiores objeções quando se trata de construção, de arquitetura e construção modular. As pessoas, assim, todo mundo pergunta. Primeira pergunta já é bate e volta, assim, mas não é quente? Ou mas não é frio, né? Assim como ele fez essa pergunta. Olha, existem níveis de isolamento de acordo com cada demanda de projeto. Eu não diria nem por cada região. Existe nível de isolamento de acordo com cada parede da sua edificação, dependendo da orientação solar que ela vai estar. Se ela vai estar sombreada, se não, se ela vai estar ali com sombreamento natural ou se ela vai estar com sombreamento de uma outra edificação, se ela vai ter ali incidência do raio do sol poente ou não, do sol da tarde ou não. Então, assim, de acordo com essas diretrizes de projeto, com essa situação do projeto, do terreno e até mesmo da região, né? Se é mais frio ou se é mais quente, nós calibramos o isolamento com essas faixas, né? com esse peso. Então, aí você pode colocar, por exemplo, no Chile, como é um país que tem uma amplitude térmica muito grande, né? Porque lá no sul é muito frio, e lá no norte do Chile tem até deserto, eles têm lá uma faixa de... É assim como no Brasil, só que no Brasil não tem esse nivelamento, né? essa regularização, assim, se eu posso dizer, essa normatização. Mas lá, por exemplo, se o projeto está lá no norte e ele está numa situação XYZ, ele vai, para ser aprovado, ele vai ter que passar por uma aprovação de nível A, por exemplo, ou de nível E. E se ele tem uma região muito fria, dependendo de onde ele está ali, ele vai ter, para ele ser aprovado, ele tem que passar por uma aprovação, primeiro, uma especificação de projeto padrão E, ou seja lá qual for, tem os níveis lá, e quem vai aprovar, o agente aprovador, avaliador do projeto, vai medir de acordo com essas diretrizes, com essas normativas que eles têm lá. Então, assim, para o sul ou para o norte, para o nordeste do Brasil, tudo depende do peso que você dá para o isolamento, para as camadas de isolamento que você dá para a sua casa ou para a sua edificação. A Sara do Carmo pergunta agora aqui para você, se a construção modular ela se enquadra na mesma legislação urbanística da construção tradicional. Como é que é? Belíssima pergunta também. Totalmente. Totalmente. Isso é muito bom, porque a gente não precisa ser tratado de forma diferente. Um projeto modular, seja ele em madeira, em metal, em concreto, não sei se você sabe, existem módulos em concreto, e o prédio mais alto modular do mundo é feito de módulos de concreto. Mas qualquer que seja, desculpa, qualquer que seja o sistema construtivo, não só o modular, mas o convencional também, todos têm uma mesma normativa, um mesmo zoneamento, um mesmo código de obras, uma mesma
normas de desempenho, enfim, todo o conjunto de aprovação de normativas é o mesmo. Muito bem, perfeito. Felipe, foi incrível. Eu gostei muito aí da sua fala aí, do tempo que a gente conversou. Acabei de colocar no chat aqui o seu Instagram aí para o pessoal te seguir, @FelipeSavassi. E vou te dar um até breve aí, você continua, a gente vai passar para a Vivi, mas fica aí, vê se você quer ficar com a câmera conectada, quer desligar um pouquinho, fique à vontade, mas por enquanto, muito, muito obrigado. Foi muito bacana mesmo que você compartilhou com a gente, viu? Obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer participar desse encontro e contem comigo para futuros também. Perfeito, muito obrigado. Gente, muito obrigado. Quero agradecer aqui mais uma vez aos nossos parceiros, apoiadores do nosso Arc Design Talks. Agradeço então ao Rio Preto Shopping, que é o shopping que realiza o nosso evento aqui em São José do Rio Preto. Agradeço a Hunter Douglas, a Roca Brasil Cerâmica, Tramontina, a CIC Casa e Construção, Marcato Móveis, Lafayette, locação de equipamentos e módulos construtivos, a Riolex, Delta Rio Elevadores, a Mazotti Móveis, a Cogitari, que é a agência oficial da Mostra Arte Design, a revista Interarc, nosso media partner. Agradeço também ao Ateliê by Casa, as associações Movarc e Sala de Arquitetos. Vamos agora lá para São Paulo, então, na nossa conexão. De Floripa, a gente vai para São Paulo conversar com a Viviane Zorzetti. A Vivi é gerente de Trade Marketing da Hunter Douglas do Brasil. Já vi que está aqui o Rudy. Rudy, obrigado pela presença, viu? Seja muito bem-vindo. Ai, que legal. Beijo, Rudy. Que intermediou e que aproximou, que fez a ponte aí entre a gente. Muito obrigado, Rudy. E vamos lá falar, então, da luz transformada, dos cenários, das emoções, aí com as propostas da Hunter Douglas. Mais uma vez, boa noite, Vivi. Seja muito bem-vinda. Obrigada, João. Estou super feliz de estar com vocês aqui hoje. E a gente separou um material bem interessante para trazer uma discussão que é uma das nossas principais preocupações, né, em relação à valorização do produto cortina e persiana. O quanto esse produto pode ajudar de forma significativa no controle térmico, no controle visual, na eficiência energética de projetos mais envidraçados. Então, ainda é um produto visto muito mais como uma solução decorativa do que um produto funcional. E o convite hoje é para que a gente possa mudar um pouquinho essa visão e conhecer um pouquinho mais das tecnologias envolvidas nos produtos e como a gente pode colaborar de forma eficiente para todos os projetos, seja residencial, seja corporativo. Opa, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que a apresentação estava um pouquinho para frente. Bom, a gente tem discutido bastante sobre conforto, bem-estar, principalmente dentro das casas hoje, que é onde as pessoas estão passando mais tempo. E nos últimos anos, a gente vem percebendo uma mudança de comportamento das pessoas em estar mais integrado à natureza, seja a fatores externos, seja em busca de produtos que reproduzam elementos naturais, como com fotos, com tecidos, tapetes, papel de parede, principalmente. Tem hoje uma gama muito extensa de possibilidades que levam a natureza, deixam a natureza mais presente dentro dos projetos. Como elemento, dentro do nosso portfólio, a gente pode trabalhar, por exemplo, a madeira em lâminas, que junto com a luz natural transforma aí os ambientes em cenários de equilíbrio entre luz e os tons da madeira. Mas o nosso convite hoje é para que a gente discuta as possibilidades que nós podemos ter com a luz. As pessoas não precisam ter medo do sol, não precisam ter medo da luz e não precisam se fechar dentro de casa, dentro dos espaços, para se sentir protegido e para se sentir confortável. A gente pode transformar a luz de diversas formas. E é essa proposta que eu trouxe para vocês hoje. Light. You begin life at the center of a distant star.
far from the glow of civilization, carving a path at your own unique speed. The infinite stillness, unable to slow your pace. Only seconds stand between us. You dance through each magnetic landscape. And on my command, you slow. With a single touch, I transform you, painting the room anew. I longed for a light that was mine, and in this moment, I discover it in you. Então, o que nós vamos discutir é de que forma a gente pode ter o melhor equilíbrio, o melhor aproveitamento através do equilíbrio. E aí a gente vai descobrir que dependendo do produto, dependendo da forma que esse produto tem, da matéria-prima que está envolvida e de que forma ele é construído, você pode ter um maior poder sobre todos esses fatores ou não, né? Então, eu começo trazendo para vocês o conceito de utilização da tela solar, que é um dos produtos mais procurados hoje no mercado brasileiro para fazer esse revestimento dos vidros, né? Então, é um produto simples, que é um tecido que enrola, pode enrolar e desenrolar de um tubo. Só que mesmo com essa simplicidade, quando a gente usa uma tela solar, que é feita para equilibrar conforto térmico, visual e bloquear UV, você pode ter vários benefícios com essa aplicação. Tudo depende da cor, do fator de abertura e de que forma você aplica. Uma primeira questão que eu queria levantar é uma coisa é você decorar uma janela, né? A gente fala muito de decoração de janela, cortina, persiana para decoração. Outra coisa é você tratar o nível, muitas vezes, de insolação e de iluminação natural através da arquitetura muito mais envidraçada. Tem projetos hoje que a gente entra, quando você faz a medição, tem mais vidro que piso. Só que o piso, o cliente compra no começo, a cortina ele deixa para o final. E aí há um desequilíbrio da importância do revestimento. Então, com a cortina, você pode se manter mais integrado com o que está do lado externo, dependendo do produto, da cor do produto que você utiliza. Então, tela solar, se você quer bastante luz natural, e se você quer proteção, e se você quer visão, não é só, você não vai escolher só pela a cor que você mais gosta, ou a fator de abertura. Existem segredinhos aqui nessa especificação que pode te dar mais benefícios ou não. Então, se você quer bastante luz e quer conforto térmico, a cortina clara, ela vai ter um maior poder de reflexão, então ela vai te entregar bastante luz dentro do espaço, e como ela é clara, ela não esquenta tanto. Então ela segura, porque o que acontece? O sol encosta no vidro e o calor começa a invadir. Então, você tem aquela invasão da bolsa de ar quente. E aí a cortina vai ser o quê? Uma barreira para segurar mais tempo essa invasão do calor, para que ele demore um pouco mais de tempo para invadir o espaço. O que dá um fôlego para o uso do ar-condicionado, para o trabalho do ar-condicionado. O que a médio e longo prazo pode gerar eficiência energética e economia de energia para aquele espaço. Então, se a tela é mais clara, ela esquenta menos, então ela te dá um conforto térmico maior. Mas e a vista? E a integração com o externo? Você só consegue isso se você utilizar a cor. Você enxerga através do branco? Enxerga. Mas com nitidez? Não. Porque você tem ofuscamento causado pela quantidade de luz que está entrando através dessa fachada, e a cor clara ela vai potencializar isso. Então, se você quer ver mais através de uma cortina, você tem que sair das cores mais claras e ir para as cores mais escuras, que ela vai causar um sombreamento, não um escurecimento, e vai abrir a visão através do tecido. Muito parecido com o conceito do óculos escuro. Quando a gente sai em dia muito claro, a gente coloca óculos escuro para se sentir mais confortável. Mas se eu escureço a tela,
ela vai esquentar mais. Cores escuras absorvem mais calor. E aí, como é que eu faço esse equilíbrio, né? A Hunter, ela traz hoje uma tela especial, uma tela solar, que a gente mexeu com a reflexão da cor escura da cortina. Gente, uma cortina escura tradicional, ela absorve bastante a questão da temperatura, chega a 90% de absorção solar. A gente colocou um elemento que é a base de cristais no tecido, deixou ela um pouco mais reflexiva, aumentou a reflexão, abaixou a absorção. E aí você tem revestimentos de casa de vidro, de projetos de vidro, onde você tem proteção de UV de até 97%, todo o seu patrimônio vai estar protegido. Você tem uma diminuição significativa do impacto da luz, porque não vai refletir tanto, então você vai ter conforto visual. E você vai estar totalmente integrado com a área externa, você não vai se sentir fechado. Então, as pessoas, de novo, não precisam se fechar para estar protegidas, para estar confortável. E outro ponto importante é a parte que influencia na fachada, na arquitetura. Cortina influencia muito no desenho da arquitetura quando visto de fora para dentro. E aí tem uma busca grande em relação a cortinas claras, principalmente em prédios que o condomínio padroniza as cortinas, geralmente em branco. O branco vai refletir, vai ficar mais marcado, como a gente vê aqui nesse prédio todo de vidro. As cores escuras vão ficar mais, deixam a arquitetura mais uniforme, mais limpa. Então, também essa é uma dica importante. E sobre a tela solar, a performance está ligada a como ela é construída. Existem composições diferentes de tela solar. Você vai encontrar tela solar de fibra de vidro, você vai encontrar tela solar de poliéster, revestidas de PVC. E aí o impacto vai de acordo com o que você busca como performance. Se você quer uma tela que esquenta menos, que é mais leve e que mexe menos quando ela esquenta, que ela fica mais uniforme, a tela de fibra de vidro tem uma alta performance nessas questões. Se você busca equilibrar performance e investimento, a tela de poliéster é uma grande opção. Mas o ponto principal é que tela solar tem plástico na composição, PVC. E as pessoas precisam se preocupar também com as certificações para que a saúde e a segurança também seja mais preservada. Então, as nossas telas têm certificação de não propagação de chamas, tem certificação de maior resistência a desenvolvimento de fungos, de bactéria, de bolor. Então, isso para áreas úmidas é super importante. E, principalmente, a qualidade do ar que as pessoas vão respirar dentro das casas fechadas, de escritórios corporativos fechados, com ar-condicionado. Quando a tela esquentar, as nossas telas têm certificação de baixa toxicidade. Se fala pouco sobre isso em relação à tela solar, e é muito importante que a gente ressalte essas questões e que isso chegue ao conhecimento do consumidor. Nós também temos telas solares que são feitas de plástico a partir de uma reciclagem retirada dos oceanos. É um projeto mundial, a qual a Hunter Douglas faz parte, e a gente reutiliza esse material fazendo cortinas para contribuir de forma significativa no reuso desse material que é reciclado e que está colaborando aí. Não é, a gente está falando de cortina, mas existem muitas empresas multinacionais envolvidas em processos como esse, né? A indústria da moda está fortemente, a indústria da decoração, a Adidas tem tênis revestido desse material. Então, a Hunter trouxe uma possibilidade de tela solar feita 50% de plástico reciclado e 50% de poliéster virgem. E ela não tem toque de plástico, ela tem toque de tecido. É um projeto muito bacana e super importante. There was a moment in my life when I asked myself, when is too much too much? 9 million tons of plastic end up in the oceans every year. Floating ghost nets kill hundreds of thousands of sea animals. I always wanted to do something that matters. I'm proud to have been part of the team that has developed a fabric made with recovered shoreline plastic
By April 2019, we at Hunter Douglas have turned 30 tons of wash-to-shore plastic into C-Tex fabrics. Our ocean is our future. Help us to protect it. Então, esse material já está disponível no Brasil. Fica o convite para que vocês possam visitar uma de nossas revendas em todo o Brasil para conhecer esse tecido que foge um pouquinho daquela questão sintética das telas solares tradicionais. E dentro do portfólio de tela solar e blackout, vocês também podem personalizar com impressão digital, baseado no estilo de projeto, projetos personalizados. Pode ser o logotipo, pode ser uma estampa, pode ser o logotipo de uma empresa. Aqui nesse projeto que nós fizemos o ano passado, no Sheraton do D&D, foi uma amostra e a gente reproduziu o papel de parede na cortina para que criasse uma continuidade no espaço, e são possibilidades que vocês podem utilizar dentro da proposta de trabalho de cada um de vocês. Para esses tecidos funcionais, são várias formas de desenhos de produto, né? Você tem o desenho do rolô, você tem essas romanas, que são, o tecido é dividido em varetas, e você tem os painéis que correm no sentido das portas. Mas são produtos de uma única camada. Ou você tem o tecido, ou você não tem o tecido. Você não tem um poder maior de equilíbrio da luz, como alguns desenhos vão te entregar. E aí a gente vai entender que quanto mais camadas tem uma cortina, e baseado nos desenhos especiais que ela pode ter, você pode ter o controle. Por exemplo, como esse rolô com controle de luminosidade em faixas, em 2 camadas de tecido. Então, conforme a faixa vai intercalando, você pode ter mais visão, mais luz, menos luz, mais privacidade. Você decide. Só que a faixa, ela influencia bastante na visão. Você vê, mas a faixa é mais presente. E aí a gente vai entender que tem desenhos que foram criados pela Hunter que vão te ajudar a ter a total visão do lado de fora, você vai se sentir mais integrado e com o melhor aproveitamento da luz, porque a luz vai passar por 2 camadas de tecido, nesse desenho que a gente está vendo, 2 tecidos transparentes, e você vai equilibrar a sua privacidade e a luminosidade com o movimento da cortina. Então, aqui nós temos um exemplo de um espaço todo de vidro com uma vista importante e que a gente tem que buscar equilibrar, porque você não precisa ficar sem a visão do lado externo para se sentir confortável. Muita luz, muito sol. A gente pode simplesmente filtrar tudo isso, tratar, revestir, sem que você fique totalmente fechado dentro da sua casa. Aqui, esse produto está aberto, leva uma proteção de em torno de 65% de UV, e você está totalmente integrado com a paisagem, que é, vamos dizer assim, uma das coisas mais importantes desse apartamento, né? Dessa casa. Não sei se é apartamento ou casa agora. E aí você vai utilizar esse tipo de produto para que você se sinta confortável, integrado, com o melhor uso da luz natural. Você consegue ver através do produto. Você consegue utilizar mais o benefício da luz, seus efeitos de luz e sombra. Você vai definir o que é mais importante para você, não para a janela. São vários cenários de luz que você pode ter ao longo do dia. Tem a sua vista incrível e integrada o dia inteiro, mas controlada, né? Não precisa colocar blackout, não precisa colocar forro para que você se sinta confortável em relação ao impacto da luz. Você precisa de equilibrar o que a luz traz junto com ela, efeitos nocivos aos móveis, ao seu patrimônio, e a questão do ofuscamento, que você vai se sentir desconfortável. Tratando isso, você continua integrado, e você pode escolher o nível de transparência que você quer. Se você usar, de novo, tecidos escuros, o voal, né, a gente pode chamar assim, da frente, ou o verso escuro, você diminui o ofuscamento e abre a visão. E aí você vai ficar cada vez mais integrado ao que você tem do lado de fora ou entre espaços.
né? Deixe a natureza fazer parte da sua vida o dia inteiro, de forma controlada, protegida, sem colocar em risco o seu patrimônio. E decida qual a melhor luz para você em vários momentos do dia. Você quer bastante luz? Você pode ter bastante luz para um momento mais alegre, mais dinâmico, para um momento de maior aconchego. É só fechar a lâmina que você vai conseguir esse controle. E é um produto que não interfere tanto na fachada, como alguns produtos ficam bem mais marcantes, mais acumulativos, né? Tecidos, então ele deixa a fachada mais uniforme. E de fora para dentro, aqui me perguntam bastante sobre privacidade. A tela solar, por exemplo, aquela transparência toda que a gente viu de dentro para fora, à noite, inverte. Então, quando você acende a luz, isso é a teoria do design, quem está do lado de fora vai enxergar o lado de dentro. Só que você não tem controle. Você só tem a tela, ou você vai ter a tela, ou você não vai ter a tela. A silhuete ela vai te dar esse controle de privacidade da relação da vista das pessoas de fora para dentro. Você equilibra com o movimento da lâmina, né? E você pode ter todos esses benefícios com esse desenho no sentido das portas. Então, você pode, inclusive, conjugar as duas opções no mesmo espaço. Elas se completam. Então, você pode colocar o desenho da vertical nas portas e o horizontal nas janelas. Um exemplo que a gente traz como referência aqui. Outro desenho impactante que a gente utiliza muito para esse controle é o design dos gomos, que a gente chama de pirouete, pela pirueta de tecido que o gomo faz para frente, e você sai de um nível de privacidade total, vai abrindo, intercalando o gomo, esse gomo vai se movimentando e você vai abrindo a iluminação, a entrada da iluminação. E o desenho é como se fosse um brise de tecido na fachada. E o equilíbrio você dá com o manuseio, a abertura e o fechamento, até o fechamento total do gomo, né? Como a gente tem aqui nesses vãos da direita. E perceba, nesses dois primeiros vãos, olha o piso, né? A janela está descoberta, então, para ter vista total lá fora, você fica totalmente descoberto em relação à proteção. O sol entra e vai pegando, ó, cadeira, piso, tapete. Aqui do lado, você também está vendo tudo lá fora, de forma nítida. Mas olha o sombra. Como a gente já consegue um sombreamento importante, já vai protegendo em torno de 60% de UV do seu patrimônio. E você vai aumentar essa proteção à medida que você vai movimentando o gomo. De novo, você decide o cenário de luz mais importante para você em vários momentos do dia. Você pode ter visão, iluminação e privacidade em um momento que você quiser maior privacidade e aconchego. Você pode ter visão e iluminação e você pode ter um escurecimento maior quando você fechar o gomo, porque aquela parte de dentro do gomo pode ser como se fosse um blackout. Então, a hora que ela fechar, ela vai escurecer. Você pode definir vários momentos de luzes com o mesmo produto, né? Não precisa de várias camadas de tecido para isso. Você vai usar uma cortina em 3 camadas. E, de novo, a fachada que fica mais limpa, né? E, por fim, aqui eu queria mostrar esse desenho, porque esse desenho já é muito conhecido há bastante tempo no mercado. Esse formato celular também foi criado pela Hunter Douglas nos anos 80 e é um produto importante para você equilibrar a temperatura do ambiente, seja em momentos muito frios, seja em momentos de muito aquecimento ou em regiões muito quentes. Por quê? O segredo está nessas bolsinhas de ar que fica entre as colmeias, entre as camadas da colmeia. E, por exemplo, o sol, vamos dizer que é o poente, sol da tarde, está invadindo o espaço e o calor está invadindo. A hora que ele começa a invadir, ele encontra essas camadas e essas bolsas de ar. Então, a cortina segura a entrada do ar quente preso perto da janela. E no inverno funciona o contrário. Você liga a lareira, por exemplo, o calor escaparia facilmente e não vai escapar por conta das barreiras que a cortina está fazendo para esse controle. Então, você consegue uma maior eficiência energética em relação ao uso e o equilíbrio do equipamento do ar e do controle do calor.
e ela também tem propriedades acústicas, né? Quem mora perto de avenidas muito movimentadas, onde tem muito barulho e não tem uma janela acústica, não é que ela faz isolamento, mas ela consegue absorver as ondas sonoras, causando um efeito de abafamento do som. O controle é muito significativo. A gente consegue aí uma medição de 65% de conforto acústico dentro de um espaço que tem uma interferência significativa de barulho do lado externo. E você consegue, com esse produto, também fazer equilíbrios. Infelizmente, a colmeia ela não abre e fecha, mas você pode utilizar ela como um blackout, você pode utilizar ela deixando entrar a luminosidade natural pelo tecido, ou você pode equilibrar em vários momentos do seu dia o uso da luz com 2 telas na mesma cortina. Então, você pega o tecido transparente, prende junto com o tecido blackout, nesse mesmo trilho intermediário. Se ele subir todo, ela fica blackout. Se ela descer, a luz natural vai entrar de forma equilibrada e controlando o calor. Então, você tem níveis de opacidade que podem ser considerados para que você tenha vários momentos de proteção de luz dentro do mesmo espaço. Ou utilizar uma única tela, mas utilizar o movimento de baixo para cima, mas de cima para baixo também. O impacto de quando você deixa a luz entrar por cima e não por baixo, como a gente está vendo aqui, que vem diretamente em cima dos móveis, das pessoas que estiverem em cima do sofá, deixa abaixado até o piso e vem abrindo a cortina de cima para baixo. Então, a luz vai invadir de forma diferente, sem impactar de forma tão negativa no conforto das pessoas. E você pode ainda utilizar como um elemento de privacidade. Você deixa a cortina como um parapeito e você vê, mas se tiver visão de alguém do lado de fora, essa pessoa não vai te enxergar. Então, você pode controlar a privacidade com esse movimento também e criar cenários através do movimento que você pode colocar a cortina, né? Então, isso está muito mais ligado ao seu estilo de vida, ao que você busca de conforto para você, do que necessariamente a cobertura de uma janela. Ela também pode ser aplicada no teto, como a gente está vendo aqui. Esse teto pode ser inclinado ou reto, depende da situação, e pode ser utilizado em portas de passagem também, ou como um elemento divisor de ambientes, porque você não tem nenhum tipo de acabamento inferior no piso, então ela corre livre, você pode dividir espaços. Ela chega a quase 5 metros de largura, mas quando recolhe fica com 18 centímetros de recolhimento, então é um produto que some. Então, você pode dividir espaços residenciais ou corporativos. E quando a gente fala de divisão, também pode ser um elemento vazado, que não é fixo. O bacana do Paramitra é que, hora você divide, mas você pode recolher. A hora que você quiser tudo integrado, você vai ter o espaço todo integrado. Você pode usar ele somente quando você desejar uma divisão maior, uma privacidade maior, dependendo da situação. E eu ressalto sempre questões de segurança, porque a gente tem uma preocupação muito forte com cordões em espaços onde crianças vão ficar sozinhas, porque cordão de fácil acesso é fácil para pendurar, é fácil para enroscar e pode levar riscos. Então, nós temos dentro do nosso portfólio produtos manuais que não precisam de cordão. Você aciona com o toque da mão, para cima ou para os lados. E você não vai ter cordão à vista para que as crianças tenham acesso. Não só as crianças, como também os pets, né? Que é uma preocupação hoje forte também. E a motorização. A motorização também é uma questão segura para que a gente possa deixar esses cordões fora do alcance dos pequenos e dos pets. E finalizando com a motorização. A Hunter Douglas tem uma proposta de estar assim conectado com a velocidade que esses assistentes digitais estão invadindo a nossa vida, seja com o celular que te atende por comando de voz, seja por um robozinho que pode ficar aspirando a sua casa enquanto você não está em casa. Se você curte uma alimentação mais saudável, produtos orgânicos, hoje você já tem opções de horta inteligente, que pode cuidar da horta para você enquanto você faz outras tarefas. E se cada aspecto da nossa vida é uma informação, um software pode acionar ou controlar.
E a Hunter vem com a proposta de motorização e automação para cortinas e persianas. Você pode escolher o seu controle remoto, a cortina pode ser acionada por um controle design, que foi desenvolvido especialmente para Hunter Douglas, ele encaixa na mão e ele fica como um objeto de decoração. Ele não parece um controle remoto. Se você virar, ele fica como se fosse uma pedra, né? Então ele faz parte da decoração, você pode escolher entre 10 cores. Mas você também pode acionar pelo aplicativo. Um aplicativo Hunter Douglas, gratuito, que você baixa para iOS ou para Android, e dá cenários para suas cortinas, dá horário para elas funcionarem, dá uma inteligência maior para proteger aquela fachada ensolarada no momento que precisa, programado, mesmo que você não esteja em casa. A sua cortina blackout pode ser seu despertador. Você programa para que a cortina suba no horário que você quer acordar, com a luz do dia e não com o barulho do celular. Então você vai transformar a sua casa inteligente para você. Não é uma coisa padronizada. Você vai criar as suas cenas. E agora, por comando de voz. Quem tem Alexa pode dar um comando para a cortina Hunter Douglas e dizer: cortina sobe. E a Alexa vai atender a sua solicitação. Não só a Alexa, como o Google, como o kit da Apple também. Tá? Isso tudo sem a necessidade de um sistema de automação, que é importante da gente ressaltar. Claro, se o cliente tiver um sistema de integração, de automação, e quiser colocar as nossas cortinas nesse sistema, facilmente nós conseguimos integrar os nossos motores a qualquer sistema de automação. Mas se ele não tiver, ele pode ter a automação Hunter Douglas para que ele possa ter várias vantagens de uso do produto. Então, esse hub que eu mostrei para vocês é o aparelhinho que vai encaixado na Wi-Fi da casa. Pronto. É a porta de comunicação das cortinas com os sistemas móveis. Então, é muito simples, muito fácil de fazer. E para encerrar, eu queria contar rapidinho um pouquinho da Hunter para vocês. A Hunter Douglas é um grupo multinacional holandês que completou 100 anos o ano passado. São 100 anos assim, de história. E nós estamos presentes em mais de 100 países, são mais de 100 empresas coligadas ao grupo. Temos grandes centros de inovação, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias na Holanda, nos Estados Unidos. E o nosso compromisso é de estar sempre trazendo novas tecnologias para o mercado, seja para cortinas e persianas, seja para o mercado de arquitetura, que é uma outra divisão da companhia aqui no Brasil, produtos arquitetônicos. E eu separei aqui para vocês 2 princípios. O nosso fundador, há muitos anos atrás,
ele escreveu vários princípios do negócio. E isso foi escrito há tanto tempo e nunca foi tão atual. Então, eu separei aqui 2 que vêm de encontro com o momento em que nós estamos vivendo. O primeiro é que negócios são pessoas. A Hunter Douglas tem uma cultura de empreendedorismo profissional que é, com certeza, a nossa grande vantagem competitiva no mercado nacional e internacional. Nós acreditamos que são as pessoas que impulsionam a nossa organização e que constroem a nossa história. E que a única certeza é a mudança. E que a habilidade em sobreviver e distinguir-se depende da sua flexibilidade e disposição em adaptar-se em um mundo em constante mudança. Acreditamos que as pessoas são a verdadeira força de nossa organização. Elas idealizam, produzem, montam e vendem nossos produtos, tornando possível resultados cada vez mais inovadores e um sucesso contínuo. Hunter Douglas. E aí, antes de finalizar, eu queria só deixar para vocês, nós temos uma ferramenta para arquitetos e designers de interiores, que foi desenvolvida e disponibilizada para todos os profissionais do Brasil, que são os nossos bloquinhos para 3D, para SketchUp, já configurados para renderização no V-Ray. Então, são 90 bloquinhos que vocês podem acessar no site oficial da Hunter. E é bacana porque você tem as principais cores dos nossos produtos, os acionamentos, os acabamentos, e você consegue explorar as transparências através do produto, da tela solar, a visibilidade através da silhuete, o aconchego da persiana de madeira, o desenho exclusivo da pirouete. E isso é só entrar lá no site, hunterdouglas.com.br, biblioteca 3D, e pedir para receber o link que você vai ficar com a biblioteca completa dentro do seu escritório. Ok? Que bacana. João, esse era o meu recado. Incrível, Vivi, incrível. Muito, muito bem. Assim, você resolveu tudo, né? Porque você mostrou, você apresenta a solução, né? Você traz a questão da segurança disso, que é fundamental, né? Que todo mundo também busca. E ainda você automatiza isso, então não tem... Né? Sim, Como você resolver... tem várias possibilidades, vários tipos de investimento, várias tecnologias. Hoje a gente tem desde a alta performance, intermediária, produtos commodity, produtos corporativos, a gente faz muito órgão público. Então a gente trabalha de forma muito personalizada cada cliente, cada projeto. Né? Então a gente vai entender oportunidade de investimento versus a solução. E aí a gente vai conseguir, junto com os profissionais, traçar aí uma indicação, uma especificação que atenda, né, os clientes em todos os quesitos. Exato. Nossa, muito, muito bacana. Eu quero convidar aqui para colocar no nosso bate-papo, deixa eu chamar a Gabi Melete, que é presidente da Associação Sala de Arquitetos, lá em Caxias do Sul, nossa associação aí parceira aqui do nosso Arc Design Talks. 21 horas. Cadê você, Gabi? Deixa eu ver aqui. Oi. Abre sua câmera aí. Abri. E aí eu já te localizo aqui, deixa eu achar aqui que não apareceu para mim, ó. Vamos ver. Agora sim. Já abri a câmera. Tudo bem? Boa noite, João. Tudo bom, Gabi? E você? Tudo certo? Tudo certo. Tudo. Bem-vinda para você fazer uma pergunta aqui para a Vivi. Obrigado já pela parceria, desde já, tá bem? Eu que agradeço também o convite para os nossos associados para a gente ouvir tanto conteúdo, né, nessa semana. Sem dúvida. Fica à vontade aí para tua pergunta para a Vivi. Tá frio aí, hein? Pelo cachecol aqui, já tô vendo. Tá terrível, tá com saudade? Tá horrível aqui, porque amanhã vai chegar daqui. Que amanhã vai ficar perto do 0 grau, tudo de noite vai esfriar mais ainda. O João se mandou daqui, não tá com saudade. É verdade. Vivi, falou tanta Gabriel. coisa que a gente fica, às vezes, até sem pergunta, né? Os produtos são tanta explicação. Eu queria te falar que eu adorei a história de botar o óculos escuro, porque às vezes quando a gente vai falar sobre a persiana mais escura, a maioria dos clientes tem
o preconceito de achar que vai escurecer muito o lugar e a gente fica tentando e daí eles ficam, não, mas é que arquiteto gosta de um monte de coisa escura e eu não vou gostar. Eu adorei, eu nunca tinha pensado em falar do botar o óculos e como isso facilita, né, o porque ela conforto realmente visual. não escurece, ela faz um sombreamento. Então ela vai E às vezes é quebrar difícil para o pessoal de entender. ofuscamento. É difícil, porque você pega o tecido na mão e ele é preto, né? Então você fala, gente, mas isso vai ficar preto na janela, né? Você não tem a sensação de que aquilo vai ser um filtro. Então, é uma quebra de paradigma mesmo, porque o controle da luz, ele é muito mais aconchegante quando você sai do branco. Então, a gente tem um portfólio grande hoje de cores. Entre o branco e o preto, é uma paleta de cores muito significativa em todas as nossas coleções, exatamente para que a gente possa buscar esse equilíbrio. Porque o que preocupa às vezes também é a noite, né? Porque daí à noite fica o contrário, a questão da luminosidade. Daí às vezes as pessoas moram em prédios, ficam um do lado do outro. Aí como é que a gente controlaria? Com o escuro já é mais difícil controlar a luminosidade da noite, né? Com a privacidade. A Clara também vai deixar ver, mas ela vai deixar ver. Então, tem que tomar cuidado com a tela solar, porque mesmo a mais fechada, dependendo da iluminação interna versus a iluminação externa, que à noite é pouca, a pessoa não vai ter a privacidade preservada. Então, por isso que não é muito indicado para residência, então, por exemplo, né? As telas solares a gente usa muito em residência, mas quando você precisa de privacidade em relação ao prédio vizinho, ou à casa vizinha, ou à rua, aí você pode complementar com outros produtos na frente. Pode ser até a cortina de tecido fazendo acabamento no momento da privacidade, ou você sai da tela solar e vai para produtos que tem aquele controle. Que nem a Duet. Né? Você pode ir para Duet, você pode ir para Silhouette. Cara que você fechou a lâmina, a sua privacidade está garantida, né? Então, até mesmo a Twin, que é aquela com faixas, quando você intercala a faixa, você já consegue uma privacidade maior dependendo da opacidade da lâmina. Tudo que se movimenta vai te entregar um controle maior de privacidade do que a tela solar. E Vivi, deixa eu te fazer mais uma pergunta na questão ali do plástico reciclado, daquele tecido novo. Qual é a diferença em questão de resistência e da absorção de calor, que tu já comentou dos cristais ali? Ele tem essa mesma propriedade de ter essa diminuição da absorção de calor e resistência comparado ao PVC ou poliéster? Ele é 100% poliéster, a cortina reciclada. Ele não tem, você não vai ter o toque do plástico, né? Então ele tem toque de tecido. E é que aí vai depender do que você comparar. Se você comparar com uma tela solar de fibra de vidro, ela tem um poder maior de reflexão e a fibra de vidro ela tem baixa condução térmica. Então, mesmo com o plástico, ela vai te entregar um conforto térmico melhor. A que é 100% poliéster, ela vai esquentar um pouquinho mais, mas também vai depender da cor. Então, a gente pode buscar esse equilíbrio porque ela é em torno de 3% a abertura dela. Então, ela tem um filtro significativo de UV. E contra a luz, ela fica com textura. Então, às vezes, as pessoas gostam um pouco mais por causa dessa questão têxtil, dessa proximidade com os tecidos tradicionais. Sim, né? Com o tecido. Respondido, Gabi? Tá perfeito? Tudo certo, respondido. Perfeito. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo apoio aí com o pessoal. Eu que agradeço. E estão convidadíssimos já para os nossos próximos 2 dias, viu? Obrigado. Boa noite para você. Com certeza. Obrigada, João. Muito obrigado. Até mais. Vivi, deixa eu te perguntar aqui 2 questões do nosso chat, ó. A Juliana Fini, ela trabalha bastante com arquitetura hospitalar, inclusive, e ela fala aqui, ó, que ela tem várias opções, né, na Hunter Douglas para os projetos na área da saúde. Ela quer saber se tem algum produto novo para essa área. A gente faz muito hospital e clínicas no Brasil inteiro, e os produtos mais indicados são os produtos mais fáceis de limpar, porque tem questões na arquitetura hospitalar que precisam ser seguidas, normas de limpeza e tudo mais. Então, a gente usa muita tela solar e blackouts vinílicos em hospitais.
Então, o que a gente vai estudar são as questões térmicas e a questão da certificação, por exemplo, da baixa toxicidade. A Hunter Douglas, ela só trabalha com telas certificadas nesse quesito, então é importante checar, porque tem uma variedade muito grande no mercado, né, sobre tela solar. O ponto principal está ligado à qualidade do PVC que está envolvido na tela, se ela vai ser mais tóxica ou não. Então, os selos de certificação é o mais importante. Hoje a gente tem variedade de tela solar, então você vai ter aí, tem muitas novidades, mas para aumentar a reflexão, para esquentar menos, para você ter um pouco mais de visão, você tem tela dupla face hoje, ela é escura de um lado e branca do outro, então você pode potencializar isso. É o seguinte, a gente já usa Hunter nos nossos hospitais. A minha pergunta foi se vocês têm alguma novidade justamente com essa... A gente está participando de congressos em Sírio, ICE, a gente vem com todo mundo desde fevereiro aí pesquisando. Se a Hunter, se você pode dar algum spoiler aí de limpabilidade ou se a Hunter já está nessa área da pesquisa de alguma coisa que pode ser lançada, um plus a mais do que esse pool todo que a gente já conhece, dos produtos que a gente já usa nos nossos hospitais já. Quero saber se tem assim, existe alguma novidade, ou porque a limpabilidade a gente já tem uma facilidade muito grande com os produtos de vocês. Mas como a gente está nessa área da pesquisa também, a gente quer saber se a Hunter também já saiu na frente para isso daí. A gente não tem nada disponível em relação a isso, assim, informação disponível em relação ao que a gente vem vivendo nos últimos meses, provavelmente nessa preocupação, né, com as bactérias, vírus e tudo mais. Não tenho, por enquanto, eu não tenho nenhuma informação específica, tá? Mas assim que a gente tiver alguma novidade, com certeza a gente vai divulgar para vocês, principalmente quem está mais ligado a questões hospitalares. Tá bom, muito obrigada, viu? Obrigado, Juliana. Obrigada, João. Incrível, muito obrigado. Eu queria falar ainda uma questão rapidinha, essa que você comentou, da reciclagem, né, do plástico. Até viu a reação do Felipe lá na hora, porque o que tem de plástico, né, que vai parar no oceano, né? A gente recebeu aqui no passado a Marina Klink, a esposa aí do Amir Klink, navegador, e ela foi à Patagônia, sempre vão, né? É só garrafa PET, né? Na Patagônia. E hoje eu estava pensando também ainda nas cápsulas de café, né? Que são um vilão aí, né? Então essa parte de reciclagem é muito, muito bacana também que vocês fazem, né? É um projeto internacional a qual a gente participa, né? Então a gente tem a exclusividade desse fio. Para a cortina. Mas por que exclusividade? Né? Porque você pode pensar assim, mas não é bacana ter exclusividade para uma questão tão importante. Quanto mais pessoas comercializarem, melhor. Mas é por conta do nosso compromisso de entregar um produto seguro para as pessoas em relação a isso também. Então, para você ter uma ideia, a gente tem dados que hoje, anualmente, nós produzimos mais ou menos 320 toneladas de plástico. E 320 milhões de toneladas de plástico. E aí você tem 8 milhões sendo jogado no mar todo ano. Do volume total produzido no mundo, 8 milhões é jogado no mar. E aí você tem impactos que muitos já são irreversíveis até. Tem animais que já sumiram do planeta. Então, é uma coisa muito significativa. A ONU divulgou ano passado, tem muitas pesquisas em cima do tema, né? Mas assim, só mais um spoilerzinho, a ONU divulgou ano passado que se até 2050 a gente não diminuir essa produção de plástico que a gente tem feito anualmente, haverá mais plástico que peixes em todos os oceanos em 2050. Imagina. 2050 é amanhã, não é, né? Uma coisa, antigamente a gente ouvia essas coisas, mas assim, não fazia parte da nossa história, né? Vai ser a próxima geração, vai ver, não. Em 2050, se a gente não reduzir o consumo de plástico, haverá mais plástico que peixes em todos os oceanos. Então, projetos como o nosso,
existem em vários mercados. Você tem banco de carro, a gente já viu, você tem a indústria da moda muito preocupada com isso. Tem tapetes hoje comercializados no Brasil de algumas marcas que são feitos de redes de pesca. O fio é feito 100% de rede de pesca reciclada. Então, tem muitas empresas engajadas, né? Mas não basta, tem muita coisa, o processo é muito maior, a importância de projetos como esse passa por muitas frentes, muitas pessoas envolvidas, e é bem complicado, é bem complicado. Muito bem, todo um ciclo, né? Mas aos pouquinhos, acho que cada um fazendo sua parte, a gente vai... Isso, exatamente. É da atitude mesmo das pessoas que eu acho que a gente vai construir aí uma história diferente, né? Exato. Muito bem, quero muito, muito agradecer vocês. Antes de encerrar, deixa eu convidar todos que estão aqui com a gente até agora. Muito obrigado pela companhia. Amanhã nós seguimos no terceiro dia aqui de Talks. Amanhã eu vou receber a Cris Maia, que é jornalista. Ela tem o canal Casa em Verso e Prosa. Ela vai falar sobre decor com afeto. Ela é ex-apresentadora do quadro Hoje em Casa, do jornal Hoje. Tem uma bagagem muito bacana para compartilhar com a gente. E nós vamos falar também amanhã sobre outro tema muito importante, que é acessibilidade, com a Lenita Brandão, presidente do CREA São Paulo. Ela é uma autoridade aí no Brasil quando se fala em acessibilidade. Então, amanhã ela vai estar com a gente aqui para falar sobre isso. Muito obrigado a todos vocês. Vivi, foi incrível. Muito obrigado. Boa noite para você. Obrigado por ter nos recebido aí, viu? Muito, muito obrigado. Obrigada, foi um prazer, querido. Obrigado, até mais. E o Felipe também. Obrigado, Felipe. Até mais, até a próxima. Muitíssimo obrigado, eu também. Um abraço a todos. Boa noite. Perfeito. Tchau, Instagram Felipe. da Vivi, tchau, que João. comentou. Até logo a todos. Vamos colocar aí, Vivi, o seu Instagram, @Vivi pelo Brasil, para o pessoal seguir. E muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Até mais, gente. Boa noite a todos. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.